Bom dia, meu nome é João Paris Buarque de Holanda, sou médico ortopedista, fiz faculdade aqui na Santa Casa, residência, toda a minha formação aqui. Atualmente, minha clínica é mais fora daqui, eu continuo ainda participando das reuniões aqui no grupo da Santa Casa e tenho trabalhado no consultório e trabalhado muito com a parte esportiva, atualmente eu sou um dos médicos da Seleção Brasileira de Futebol Feminino, junto com outros colegas aqui da Santa Casa também, e acho que isso consome grande parte da minha atividade atualmente. Minha escolha para a medicina foi uma coisa mais casual, quer dizer, aquela coisa de chegar no final da escola, sem saber muito o que fazer, foi uma decisão meio, um dia eu falei, vou fazer, né? Eu não vou te falar um motivo, são aquelas decisões que acontecem às vezes sem um motivo muito claro, inclusive, acho que assim, minha família não tem ninguém que vai para essa área mais médica, foi até uma coisa meio que o pessoal estranhou um pouco na hora, mas acho que depois que entrei aqui me ambientei bem. E não sei de falar um pouco o motivo por que eu cheguei aqui. Lembrar a entrada na faculdade é sempre marcante, quer dizer, eu posso descrever muito bem aquele primeiro dia que eu tive aqui dentro, quando eu vim fazer a matrícula aqui. Lembro até hoje das pessoas com quem eu encontrei, da faculdade, dos meus futuros colegas, e também o pessoal mais velho da faculdade. Acho que desde a entrada aqui se tornaram uma referência, acho que os alunos mais velhos acabam sendo muito mais referência no início do que professores e outros, mesmo residentes, acho que é uma coisa que o pessoal que está mais próximo, que já tem uma vivência maior do que você e que aqui eles sempre abraçaram muito, né? Quer dizer, esse contato do aluno que está entrando, do aluno que está saindo, sempre foi muito grande, né? A ortopedia é uma área que está muito ligada ao meio esportivo, eu sempre gostei muito de atividade física. Antes da faculdade eu tinha uma prática competitiva na vela, então cheguei a competir, fazer algumas competições fora do Brasil, dava o Brasil inteiro aí fazendo isso também. Lembro, assim, desde o começo foi uma coisa que, assim, desde o começo da faculdade, essa parte da medicina esportiva sempre foi uma coisa que me interessou. Quando eu me formei, a medicina esportiva no Brasil ainda é uma coisa que não era uma área tão regulamentada, então você não tinha uma residência de medicina esportiva aqui no Brasil. Acabei indo para ortopedia pelo interesse cirúrgico, pelo interesse de tratamento dessas lesões, e acredito que até hoje, assim, eu continuo trabalhando com isso. Trabalhei com o Comitê Olímpico Brasileiro, com algumas modalidades olímpicas. Agora estou no futebol, que não era o meu esporte, vamos dizer, de origem aí, em termos de atividade não médica, mas que obviamente sempre tive bastante interesse por isso também, como qualquer brasileiro. E assim, até a formação da ortopedia ainda hoje é muito valorizada nesse meio, porque por mais que a gente acabe tendo muito o tratamento de lesões, de problemas não ortopédicos, ou seja, lá a gente está como médico, não como ortopedista, então tratamos toda a parte clínica também, mas o que define, o que realmente faz a diferença ali dentro é a parte ortopédica. As decisões mais importantes estão ligadas à ortopedia, né? A parte clínica é uma coisa que normalmente são problemas mais simples e normalmente você consegue fazer o contato, consegue discutir, resolver aquilo que você vai ter que fazer dentro de uma situação ali de competição, né? É óbvio que você tem que ter uma formação, um preparo para o atendimento de mais urgência, mas fora isso, o que realmente vai definir é a parte ortopédica ali. Então foi daí que eu entrei na medicina. O objetivo da ortopedia foi justamente focar esse lado mais na parte esportiva. Eu vejo que as coisas sempre pendem para um lado, acaba pendendo para o outro e depois acaba achando o meio termo, né?
Os exames são importantes, a tecnologia é importante, ela ajuda, mas é importante não só ter a tecnologia disponível, mas é importante conhecer aquela tecnologia, conhecer o porquê daquela tecnologia. Senão, o que você começa a fazer é se basear em exames, e o que a gente vê é que muitos exames, eles trazem informações que podem mais confundir do que ajudar se você não souber usar aquilo, né? Então, se por um lado, antigamente não tinha o suporte, era tudo muito clínico, de repente foi muito para o lado do exame, e agora acho que está chegando num meio termo, num ponto de mais equilíbrio, né? E realmente assim, a tecnologia se aprende a usar, né? Atender o paciente, avaliar, examinar o paciente, isso realmente é o que você precisa aprender no começo, é o que você precisa aprender dentro da faculdade, né? E até pela minha prática profissional posso te falar que isso acaba influenciando muito, né? Trabalhando lá com o futebol feminino, é muito difícil, a gente tem que realmente ter critérios muito claros para levar um atleta para fazer um exame, né? Se tirar um atleta de muita visibilidade, sabemos de alguns nomes aqui no Brasil que tem muita visibilidade, e mesmo os que têm menos visibilidade como nível populacional, dentro do meio acaba tendo uma visibilidade grande. Quer dizer, o futebol feminino, você tem aí qualquer jogadora que ninguém nunca ouviu falar fora do meio, você vai ver, tem 30, 40, 50 mil seguidores aí por redes sociais. Então, você tirar uma jogadora dessa para fazer um exame, isso vai repercutir às vezes no clube dela na Europa, nos Estados Unidos. Então, você pode ter, vamos dizer, equipes, empresários, coisas assim, que eles não vai ter uma crítica se você fizer o exame bem feito, né, com uma boa indicação. Mas você tirar uma atleta de um treino, de um jogo e levar, isso vai sempre aparecer, vai ter uma repercussão. Então você tem que ter muito critério para fazer isso, e o critério é clínico, né? Você olhar, examinar o paciente e decidir, olha, isso realmente precisa de um exame e tem um motivo para aquilo, e não simplesmente chegar, tá com uma dor, tá, então vamos fazer um exame. E os exames de rotina também são feitos, são necessários, mas sempre com um critério muito claro para isso. Olha, o meio esportivo ele exige uma relação com profissionais que na área médica você não tem, né? Relação com o dirigente, com o treinador, com o preparador físico. E no fundo o tratamento ele é multidisciplinar. Quer dizer, o treino, quando você tem uma atleta que está voltando de uma lesão, você tem que discutir o treino que ela está fazendo com o treinador, você tem que discutir com o preparador físico, você tem que pensar qual que é a competição foco daquela atleta para decidir como é que você vai fazer esse processo de retorno. Então é um trabalho multidisciplinar, né? Você tem que saber ter autoridade na hora que precisa, quer dizer, porque realmente existe uma cobrança, uma tendência para você liberar coisas que você não deve liberar, então você tem que saber colocar o seu ponto, colocar o seu respeito, e quando você precisa disso as pessoas te ouvem e te respeitam. Pelo menos no meio que eu tô, eles levam muito a sério o departamento médico, comissão médica, e se a gente realmente coloca uma coisa, eles respeitam. Agora, isso tem que ser muito claro, a gente não pode deixar uma coisa em cima do muro, não pode deixar as coisas, não pode pedir exame porque alguém pediu, porque o treinador pediu, porque o preparador físico pediu. Então, a gente tem que ser muito claro nesse sentido. O que eu acho que a faculdade ajuda muito é que aqui sempre teve esse foco em avaliar clinicamente o paciente, na história do paciente. Quando você sai de um hospital escola como esse, você acaba vendo muita coisa, faz uma ressonância, faz uma tomografia por fazer, sem saber muito, sem uma necessidade tão clara para estar fazendo isso daí. Aqui não, aqui tudo que a gente fazia se perguntava o porquê. Se a gente aparecia na ortopedia aqui no pavilhão com um exame que não tinha uma necessidade, você era questionado, por que você fez esse exame? Que critério que você usou para fazer isso? E isso é uma coisa que faz você pensar e entender muito mais os casos do que simplesmente sair
pedindo tudo para todo mundo. Aqui, se você fazia isso, você era cobrado por isso, e atualmente eu sinto uma cobrança disso fora também. E acho que os pacientes, até no consultório, querem isso. Quer dizer, eles querem que alguém examine, que alguém veja, e não simplesmente que chegue lá, peça um exame. Um paciente que realmente tenha uma noção do que ele precisa, ele quer entender a lesão e para isso ele quer ser examinado, né? Nós vemos, nós tínhamos um tempo, eu acho que ainda existe um pouco isso, tem menos esse tipo de paciente atualmente, de pessoas que não tinham muito acesso a essa tecnologia médica, que acreditam ou acreditavam que isso era a solução para tudo. Então, acha que tem que fazer exame para tudo, chega no consultório não querendo ser examinado, mas querendo fazer exames. Mas isso eu tenho visto cada vez menos, pelo menos na minha prática. Que a gente sempre teve dentro do hospital, o dia que eu cheguei aqui eu já estava dentro do hospital. E você ter esse contato com o paciente, quer dizer, o que está no livro é totalmente diferente do que está na clínica, né? E isso é importante. Não adianta você querer aprender tudo na clínica para depois olhar o livro, para depois, ao contrário, não adianta você querer aprender tudo no livro para depois ir para a clínica, que você não vai aprender. O tempo todo tem que estar indo buscar, quer dizer, indo do livro para a clínica, da clínica para o livro. Então, isso a faculdade sempre trouxe para a gente, e acho que muito do que eu consigo fazer hoje é em função disso.